Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista, professora de cursos da MG Treinamentos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. E hoje a live é bastante importante. Bom dia para quem está entrando. Hoje eu vou estar demonstrando na prática o cálculo do ICMS retido quando o contribuinte substituto é optante pelo Simples Nacional. Bom dia, pessoal que está entrando. O regime do Simples Nacional é um nicho muito bom no mercado de se trabalhar e por isso que o profissional que dá suporte, consultoria, apura os tributos da empresa optante pelo Simples Nacional lá no PG-10D, tem que estar por dentro não só da Lei Complementar 123 de 2006, que criou o Simples Nacional, mas também das regras da legislação dos tributos federais, do ICMS e do ISS. Então, apesar do nome sugestivo simples, esse regime de simples não tem nada, é um regime cheio de especificidades e muitas das vezes o que eu vejo no dia a dia, quando eu pego o extrato do PG-10D de alguma empresa contribuinte do ICMS, está sendo segregado de forma errada essas receitas de vendas de mercadorias sujeitas ao regime de ICMS de forma errada, tanto quando o contribuinte é substituto, fabricante ou importador da mercadoria, sujeito ao regime de substituição tributária, e também pego muito extrato do PG-10D segregado errado as receitas de vendas realizadas pelo contribuinte substituído, que é o comércio atacadista e varejista. Então, esse é um nicho muito bom no mercado de se trabalhar, até para poder verificar se os PG-10 para trás foram segregadas de forma correta as receitas de vendas dessas mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS. Então, tudo começa com a própria Lei Complementar 123 de 2006, que criou o regime do Simples Nacional, e se você pegar o artigo 3º, parágrafo 1º, lá estabelece que as empresas optantes pelo regime do Simples Nacional têm que observar a legislação das demais pessoas jurídicas quando se tratar do regime de substituição tributária das operações subsequentes. Então, isso está lá no artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha A da Lei Complementar 123 de 2006. Então, aplica-se as regras do regime de substituição tributária do ICMS previsto entre os artigos 8º a 10 da Lei Complementar 8796, que são as regras gerais do ICMS, que trata sobre o regime de substituição tributária do ICMS, quanto o regulamento do ICMS do estado onde essa empresa ela está estabelecida e também os convênios e protocolos que o estado onde ela está localizada assinou com os demais estados, em que prevê que em operação interestadual torna esse contribuinte optante pelo Simples Nacional contribuinte do ICMS nas operações subsequentes, quando introduzir mercadoria no estado de destino, o destinatário lá estiver comprando para comercializar e essa mercadoria estiver sujeita a esse regime por convênio ou protocolo. Fora também nas operações internas. Então, o que acontece? Tá? O regime de substituição tributária do ICMS nas operações subsequentes só existe em função de mercadorias sujeitas a esse regime.
Então, o regime de substituição tributária das operações subsequentes, o legislador, ele torna, geralmente, numa operação interna, o participante da cadeia de circulação, aquele participante lá na origem, a indústria e o importador, como contribuinte substituto, e de acordo com o convênio ICMS 142 de 2018, na cláusula 8ª, nas operações interestaduais, contribuinte substituto é o remetente, contribuinte do ICMS, sendo uma indústria, um importador, comércio atacadista e varejista, desde que haja convênio ou protocolo tornando esse remetente no estado de origem contribuinte substituto das operações subsequentes que ocorrerão no estado de destino, e vai ocorrer a substituição tributária no estado de destino, através de convênio ou protocolo, se o destinatário lá estiver comprando para comercialização ou se o destinatário contribuinte estiver comprando para uso e consumo. E aí aplica-se a substituição tributária do diferencial de alíquotas, que vai ter que pagar no lugar do destinatário contribuinte localizado no estado de destino, se essa mercadoria que ele comprou para uso final estiver sujeita ao regime de substituição tributária através de convênio ou protocolo. Existe uma lista de mercadorias passíveis de estarem sujeitas a esse regime, entre os anexos 2 a 26 do convênio ICMS 142 de 2018, traz a lista de mercadorias passíveis de estarem sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, e quando os estados incluem mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nas operações subsequentes dentro do seu regulamento, antes tem que estar prevista nos anexos do convênio 142 de 2018 como passível de estar sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS. Então, quando os estados introduzem mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS no seu regulamento, ele não pode inovar, introduzir mercadoria sujeita a esse regime lá no seu regulamento sem antes tiver nessa lista de mercadorias passíveis a estarem sujeitas a esse regime, e lista essa passível de mercadoria estarem sujeita ao regime de substituição tributária constante nos anexos do convênio ICMS 142 de 2018. Bom dia para quem está entrando aí. No estado do Rio de Janeiro, as mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nesse estado e nos demais estados, vocês têm que adentrar o regulamento do ICMS do estado de destino, mas no estado do Rio de Janeiro, essas mercadorias constam no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio, e o livro 4, no artigo 1º, traz a lista de combustíveis e lubrificantes sujeitos a esse regime. Bom dia, Rosa, Elisa, Ângela, o pessoal todo aí que está entrando, Thaís. Então, o que acontece? O maior desafio, deixa eu verificar aqui a ordem dos meus slides, que eu vou mostrar na prática o cálculo do ICMS retido quando o contribuinte substituto é optante pelo Simples Nacional. Deixa o slide ali visualizar, porque o contribuinte, prestem bem atenção, na saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte substituto, dentro do estado, como eu falei, em regra, substituto aí é a indústria que fabricou a mercadoria constante na lista de mercadorias sujeita a esse regime, ou o importador que está dando saída de mercadoria de importação própria, mas essa mercadoria consta lá no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio como sujeita a esse regime, nasce aí dois fatos geradores. O próprio fato gerador de venda dessa mercadoria realizado por esse substituto optante pelo Simples. E falando de Simples, eu vou mostrar aqui, no caso,
existe o Simples Nacional, cujo código de receita tributária lá no XML é o 1, quando ele está dentro do sublimite de receita bruta no ano 3.600.000, então o ICMS próprio ele continua pagando lá no Simples Nacional, e tem o Simples Nacional Acesso Sublimite, ele só é simples para os tributos federais, mas para o ICMS ele tem que recolher fora do Simples Nacional, porque passa a ser impedido, e tendo que apurar débito menos crédito. Então, eu vou mostrar aqui o cálculo do ICMS retido pelo Simples, a empresa contribuinte substituto, quando ela é CRT1, quando ela recolhe o ICMS dela próprio lá no Simples. E nesse caso, quando ela recolhe o ICMS próprio no Simples, os tributos lá no Simples incidem sobre a receita bruta. E a receita bruta são as receitas de vendas aí de mercadoria. Então a gente tem que prestar muito bem atenção que o contribuinte substituto, ele continua recolhendo o ICMS próprio lá no Simples Nacional com relação à venda dessas mercadorias que ele fabricou ou importou e está sujeito ao regime de substituição tributária. Ele apenas paga fora do Simples Nacional, através de guia do estado onde ele estiver introduzindo essa mercadoria, se ele estiver introduzindo aqui no Rio de Janeiro, cujo destinatário esteja comprando para comercialização, ele tem que pagar fora do Simples Nacional através de DAGE, ICMS. O ICMS das operações subsequentes, que é o ICMS retido. Mas a gente, quando eu adentrar lá na parte de segregação de receitas, tem que tomar muito cuidado que essa receita de vendas de mercadorias que substituto no Simples vai recolher fora do Simples o ICMS das operações subsequentes internas que vão ser realizadas no futuro pelo atacadista e varejista. O ICMS próprio desse substituto, ele continua apurando lá no Simples Nacional como se não houvesse o regime de substituição tributária. E o cálculo para se achar o ICMS retido das operações internas subsequentes, das operações internas do Estado, onde esse optante do Simples Substituto está introduzindo a mercadoria, é a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Eu costumo dizer que é o regulamento aí do Simples Nacional. Então, no artigo 28, parágrafo 2º, estabelece que em relação ao ICMS, o valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à diferença entre, a inciso 1, ele trata da base de retenção, o valor resultante da aplicação da alíquota interna do ente, onde está introduzindo essa mercadoria, sobre o preço máximo de venda a varejo fixada pela autoridade competente, isso se o produto tiver PMC, que é preço máximo ao consumidor, ou sugerido pelo fabricante, ou preço a consumidor usualmente praticado, que seria se o produto tivesse pauta fiscal, PMPF, por exemplo, e o valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação própria desse substituto optante pelo Simples Nacional. E lá no parágrafo 3º desse artigo 28, diz que na hipótese de inexistência de ter, no caso, PMC, que é preço máximo de venda a consumidor, PMPF, que é o preço aí a consumidor usualmente praticado, a base de retenção vai ser, na realidade, vou colocar aqui o próximo slide, vai ser a fórmula aí, base de cálculo. E o que é base de cálculo? É o valor da operação praticada por esse contribuinte substituto, optante pelo Simples Nacional, vezes a MVA do produto, estipulada pelo Estado onde
está introduzindo essa mercadoria, vezes a alíquota interna do estado onde está introduzindo essa mercadoria. Desse valor, deduz o ICMS próprio, só que não é aquele ICMS próprio que esse optante do Simples na condição substituto paga lá no Simples Nacional, com aquelas alíquotas bem pequenininhas, de 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, e se for no estado do Rio de Janeiro as alíquotas são bem reduzidas, que é de 0,70%. Na realidade, a empresa optante pelo Simples Nacional, para achar o ICMS das operações subsequentes, que eu vou demonstrar o cálculo, vai ter que deduzir do ICMS das operações subsequentes um ICMS próprio fictício, utilizando as alíquotas internas normais do estado onde está introduzindo essa mercadoria e as alíquotas interestaduais normais, na realidade, previstas de acordo com resolução do Senado Federal, que são as alíquotas interestaduais de 4%, de 7% ou de 12%. Então, no próximo slide, preste bem atenção, que eu vou estar demonstrando o cálculo na prática, ok? Vou estar demonstrando o cálculo aí na prática. Deixa eu verificar se é esse. É esse daqui. Só me dê um feedback aí, se vocês estão conseguindo enxergar, senão eu vou desativar aqui os comentários para vocês enxergarem melhor. Só me digam aí ou sim ou não se dá para visualizar esse slide, que é o exemplo 1, onde eu vou mostrar o cálculo. Isso aqui é uma operação dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. O contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional, CRT1, que é aquele que recolhe o ICMS próprio lá no Simples Nacional, mas essa mercadoria estando sujeita à substituição tributária, beleza, todos estão dizendo sim, dá para enxergar, então ótimo. E que o ICMS retido, que é a antecipação do ICMS de futuras saídas internas de vendas a serem realizadas pelo comércio atacadista e varejista. Então, esse exemplo é um fabricante de mercadorias sujeita à substituição tributária aqui no Rio de Janeiro. Então, a mercadoria que ele fabricou consta lá no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do estado do Rio de Janeiro. Tá? No meu exemplo, essa empresa está vendendo a mercadoria aí por R$1.000 e a mais valor agregado original, porque quando se trata de operação interna na condição substituto, você não usa a MVA ajustada, e sim a MVA original, que é bem menor do que a MVA ajustada. Então, no meu exemplo, a MVA ali é 45%, a alíquota interna é 18%, com mais o adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E esse ICMS ali, que eu acho no valor de R$200, que é onde eu peguei ali o valor de venda 1.000, e levando em consideração que a alíquota interna desse produto é 20%, esse ICMS próprio de 200 é um ICMS fictício, porque e nem vem destacado na nota, é só para efeito de achar o ICMS retido das operações subsequentes a serem realizadas pelos contribuintes substituídos, comércio atacadista e varejista. Mas que a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, lá no artigo 28, no parágrafo 2º, determina que o ICMS retido é o resultado da diferença do ICMS das operações subsequentes, onde se aplica a alíquota sobre a base de retenção, e desse valor deduz o ICMS próprio. E aí, esse ICMS próprio, de acordo com a legislação do Simples,
vai ser utilizada as alíquotas internas normais, se a operação for interna, ou as alíquotas interestaduais normais dadas pelas resoluções do Senado Federal, que são as alíquotas de 4%, 7% ou 12%, ok? Então, o ICMS fictício ali é de R$200. A base de retenção, no meu exemplo, é 1.000. Eu apliquei ali uma MVA de 45%, que ficou ali em decimal. Vezes a alíquota interna, eu achei um ICMS das operações subsequentes de R$290. Esse R$290 é o resultado da alíquota interna sobre a base de retenção. A alíquota interna desse produto no Rio é 20%, sobre a base de retenção, que é R$1.000, acrescentado da MVA de 45%. Então, resultou em 290. Só que 290 ainda não é um imposto retido, porque o imposto retido é a diferença do ICMS das operações subsequentes menos o ICMS próprio do contribuinte substituto, que no caso, em se tratando de Simples Nacional, que na realidade está dentro do sublimite do ICMS, esse ICMS próprio aí não vem destacado na nota. Na realidade, é o ICMS fictício só para achar o retido. Então, o imposto retido é o resultado da diferença de R$290, que é o ICMS das operações subsequentes, menos o ICMS próprio fictício desse contribuinte substituto. Por quê? Porque o Comitê Gestor do Simples Nacional, quando vislumbrou a hipótese do contribuinte substituto, ele ter que ser contribuinte substituto, tendo que aplicar a regra das demais pessoas jurídicas, eles pensaram, se for deduzido o ICMS das operações subsequentes, um ICMS próprio do Simples com as alíquotas pequenininhas, lá no Simples, resultaria no imposto retido enorme e nenhum comércio atacadista ou varejista ia querer comprar de contribuinte substituto no Simples que vendesse mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária na condição de substituto. Daí, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, lá no artigo 28, parágrafo 2º, inciso 2, diz que o valor que na realidade vai deduzir do ICMS das operações subsequentes o valor resultante da aplicação da alíquota interna ou interestadual sobre o valor da operação de venda praticada por esse contribuinte substituto no Simples Nacional. Então vejam que resultou no ICMS retido de R$90. Esse R$90, essa empresa do Simples, ela não vai recolher lá dentro do PG-10, não vai apurar lá dentro do PG-10 e nem vai recolher através de DAS. Vai recolher fora do Simples Nacional através do documento de arrecadação do estado onde ela está introduzindo essa mercadoria. No meu exemplo, essa operação é dentro do estado do Rio de Janeiro, então ele vai recolher através de DARGEN separado. E aí depois vocês vejam no regulamento do ICMS do Rio, lá no artigo 14 do livro 2, que se eu não me engano, ele apura na condição de substituto todo o ICMS das operações subsequentes no dia 2 do segundo mês subsequente à saída dessas mercadorias. E olha que coisa curiosa, principalmente quando você for comprador de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, quando o substituto é do Simples. O preço final vai ficar bem menor, porque todos sabem que o imposto retido, na realidade, não é imposto próprio desse substituto. É imposto da cadeia para frente, que é a antecipação do ICMS de futuras vendas internas a serem realizadas pelo comércio atacadista e varejista. Daí, esse imposto retido aí de R$90, a empresa do Simples, prestem bem atenção, ela cobra no total da nota junto com o valor da mercadoria.
Então, na realidade, ele vai gerar uma nota fiscal cujo total vai ser R$ 1.090. Nesse R$ 1.090, R$ 1.000 é o valor da mercadoria e 90 não é receita dessa empresa. R$ 90 é ICMS de terceiros, dos participantes da cadeia para frente, que são chamados de contribuinte substituído. Então, um dos maiores erros de profissionais que fazem PG-10D de um contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional é que quando vai pegar o valor ali das vendas no mês, em vez de levar lá para o PG-10D somente o valor da mercadoria, ele leva o total da nota, incluindo aí o ICMS retido, que de acordo com o artigo 28 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, eu vou estar mostrando isso mais adiante, não é considerado receita para o Simples Nacional, para incidir os tributos sobre esse valor de R$ 90. Então, eu vejo muito profissional que pega os totais de todas as notas do mês e nesse total está incluído o ICMS retido e leva lá para o PG-10 como receita. Isso faz com que aumente aí o limite, o RBT12, né? O limite dessa empresa no Simples de receita bruta no ano e também vai aumentar o sublimite para efeito do ICMS, podendo essa empresa rapidamente ultrapassar o sublimite do ICMS, que se ela estiver localizada no estado do Rio de Janeiro, esse sublimite de receita bruta para estar recolhendo o ICMS próprio no Simples é de R$ 3.600.000. Então preste bastante atenção que quando for levar o valor dessa nota como receita do PG-10, vai levar somente o valor de R$ 1.000, porque R$ 90 não é considerado receita para ser tributado lá no Simples Nacional, para incidir em cima os tributos federais e o ICMS. Nesse caso aí, só vai ser levado o valor de R$ 1.000. No exemplo 2, que eu vou mostrar aqui para vocês, é um contribuinte substituto, é a mesma mercadoria, o mesmo valor, a mesma MVA, mas no exemplo 2 é uma indústria localizada aqui no Rio, não optante pelo Simples Nacional. Ela é empresa do regime normal. Outra coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, eu entendo que o cálculo do ICMS retido da empresa do Simples, que é excesso e sublimite, que apura o seu ICMS próprio lá no Simples, o cálculo do imposto retido vai resultar no mesmo valor. A diferença é que ali não vai ter um ICMS fictício de 200, o ICMS vai estar mesmo destacado na nota de R$ 200, mas a base de retenção entendo que é a mesma, porque o IPI dessa empresa, que é excesso sublimite, ela continua recolhendo no Simples, ela não destaca na nota fiscal e não cobra no total da nota. Então, não vai fazer parte da base de retenção. Então, a diferença aí o cálculo vai resultar no mesmo valor. Se for Simples Nacional excesso sublimite, que na realidade é o CRT2, que possui código de regime tributário 2. A única diferença é que ali não vai ser um ICMS fictício de 200, vai ser um ICMS mesmo destacado de R$ 200, porque a empresa do Simples excesso sublimite, que ultrapassou o limite ali do ICMS, o sublimite do ICMS de 3.600.000, ela recolhe o ICMS próprio fora do Simples Nacional, porque ela está impedida. E no próximo exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, no exemplo 2, veja que no exemplo anterior, o imposto retido resultou no valor de quê? De R$ 90. E aí eu preciso da participação de vocês.
Por que vocês acham que no exemplo anterior foi R$ 90 o imposto retido? E por que nesse exemplo 2, que também é uma operação dentro do estado do Rio de Janeiro, só que é uma indústria que não é optante pelo Simples Nacional, ela é do regime normal, pode ser uma empresa do lucro real presumido, a MVA é a mesma, a alíquota é a mesma, aí tem um IPI destacado aí de R$ 30. Por que o imposto retido aí ficou a maior? Deu no valor de R$ 98,70. Lucas respondeu, esse ICMS fictício utilizado como exemplo é referente à operação própria, exatamente. Mas acontece que, Lucas, a operação própria dele, lá no Simples, ele vai recolher dentro do PGDAS com aquelas alíquotas do ICMS no Simples Nacional, tá? É um ICMS apenas fictício. Exatamente, porque tem o IPI, exatamente, Cleide, exatamente, porque o IPI compõe a base de cálculo, quando a empresa do regime, muito bem, exatamente. Daí, se um setor de compra de uma empresa tem noções de tributos, se a mercadoria que ele está comprando é de um fabricante e essa mercadoria que esse fabricante está sujeita ao regime de substituição tributária, vale muito mais a pena comprar de um fabricante do Simples Nacional, porque o custo do imposto retido é bem menor, porque não tem IPI na base de retenção. E aí, o que acontece? Se você compra de um fabricante que é do regime normal, ele é obrigado a destacar IPI na nota, e o IPI, para quem sabe da legislação do IPI, ele é um imposto que é cobrado por fora no total da nota. Se ele é cobrado ali no total da nota, de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar 8796, que é a Lei Nacional do ICMS, o artigo 8º trata da base de retenção, quando o imposto, esse custo é cobrado do comprador, tem que compor a base de cálculo aí de retenção. Então, esse IPI vai compor a base de cálculo de retenção. Então, vejam que o ICMS destacado na nota é de R$ 200, o ICMS próprio desse substituto fabricante que não é do Simples, a base de retenção dele ficou bem maior, não é só R$ 1.000 o valor da mercadoria, cresceu aí o IPI, adicionou a MVA vezes a alíquota interna de 20, então o ICMS das operações subsequentes resultou no valor de R$ 298,70, que ainda não é um imposto retido, tem que deduzir do ICMS próprio destacado, que é de 200. Então, resultou no imposto retido bem maior, no valor de R$ 98,70. Os grandes varejistas, eles já sabem que tem que preparar com conceitos de tributos não só a área fiscal da empresa. Eles investem muito em cursos da visão fiscal para compradores, onde esses compradores têm que ter noções de tributos para poder comprar com um custo menor. E aí essa empresa, ganhando no preço, ela vai vender muito mais mercadoria e vai lucrar muito mais, ok? Então os grandes já sabem disso. Então os grandes contribuintes preparam o pessoal da área de compras com noções de tributos. Continuando aqui, após o exemplo aí que eu dei para vocês, já que vocês compreenderam, outra coisa importante, olha que vantagem que é comprar do Simples Nacional. A MVA, pessoal, se você pegar, por exemplo, anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Rio, as mercadorias têm assim, MVA original e MVA ajustada quando a alíquota interestadual de 12 ou de 4. A MVA original é utilizada quando o contribuinte substituto está de dentro do Estado. A MVA ajustada se usa quando o contribuinte substituto é de fora do Estado, ou seja, a mercadoria está sendo comprada de fora do
estado. E aí há convênio ou protocolo tornando aquele remetente no estado de origem contribuinte substituto. E aí ele, quando reter para o Rio, vai reter com uma MVA bem maior que a MVA ajustada. Pois bem, a cláusula 11ª, parágrafo 1º do convênio ICMS 142 de 2018, esse convênio traz as regras gerais do regime de substituição tributária do ICMS das operações subsequentes. Então, esse convênio ele prevê o seguinte: nas hipóteses em que o contribuinte remetente seja optante pelo Simples Nacional, será aplicada a MVA prevista para as operações internas na legislação da Unidade Federada de Destino. Então, se o comprador aqui, contribuinte do ICMS, estiver comprando de fora do estado, de fornecedor optante pelo Simples Nacional, esse fornecedor optante pelo Simples Nacional, quando reter esse ICMS das operações subsequentes que ocorreram aqui no Rio, não vai usar MVA ajustada, vai usar MVA original, constante lá no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, tá? Agora, cuidado que é entendimento do fisco do Estado do Rio de Janeiro que o disposto na cláusula 11ª, parágrafo 1º do convênio ICMS 142 de 2018, que prevê que o contribuinte substituto optante pelo Simples Nacional, na condição de substituto por força de convênio ou protocolo, vai reter para o estado de destino, utilizando a MVA original constante na legislação de destino, é entendimento do fisco do Rio de essa regra se aplicar somente para o Simples Nacional que está dentro do sublimite do ICMS, tá? Porque se for Simples Nacional excesso sublimite, que está impedido de recolher o seu ICMS próprio lá no Simples, nas operações interestaduais com destino aqui no Rio, cujo comprador está comprando para comercialização, tem que usar a MVA ajustada, constante no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS aqui do Rio de Janeiro e não a MVA original. Outra coisa também importante, deixa eu ver se eu trouxe aqui o slide, é a segregação de receitas. Nossa, isso daí, como eu pego aqui empresários que vêm com extrato do PGDAS da sua empresa e muito profissional segrega de forma errada as receitas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, aquelas vendas de mercadorias sujeitas à substituição tributária, seja essa empresa contribuinte substituto ou substituído. Daí, lá no artigo 28, inciso 2 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, prevê o seguinte: como é que o substituído vai segregar as vendas de mercadorias? Quem são os substituídos? O atacadista e o varejista que tiveram o ICMS retido anteriormente. Então, uma lanchonete que venda lá água mineral, refrigerante, cerveja, chopp, tudo está sujeito ao regime de substituição tributária. E que comprou já com imposto retido, essas receitas de venda dessas bebidas, cujo ICMS foi retido, tem que segregar ali no PGDAS com substituição tributária. Ou seja, quando diz que tem que ser, quando você vai selecionar que essa receita é com substituição tributária, está dizendo para o PGDAS que houve a retenção do ICMS. O que o PGDAS vai fazer sobre o valor dessas vendas de refrigerantes?
vai aplicar só a alíquota dos tributos federais, o ICMS vai ficar zerado. Agora, prestem bem atenção, olha o erro fatal. O erro fatal é quando você estiver fazendo um PGDAS de um contribuinte substituto, optante pelo Simples Nacional, que está dentro do sublimite do ICMS lá de 3.600.000, por exemplo, em que ele tem que recolher seu ICMS próprio lá no Simples. Então, fabricante de mercadoria sujeito ao regime de substituição tributária do ICMS, o ICMS, vão ter dois ICMS aí. O próprio, que vai incidir sobre as vendas dessas mercadorias que ele fabricou, mas que está sujeito ao regime de substituição tributária, e vai ter o fato gerador das operações subsequentes a serem praticadas pelo comércio atacadista e varejista, em que vai ter que ser recolhido o ICMS fora do Simples Nacional. Esse ICMS é retido, tá? Então, cuidado que o contribuinte substituto, ele vai segregar essas vendas de mercadorias que ele fabricou, mas que estão sujeitas ao regime de substituição tributária, ele vai ticar lá no PGDAS sem substituição tributária. Ele está dizendo para o PGDAS que o imposto dele não foi retido por ninguém. Ele tem que pagar o ICMS próprio dele sobre essas receitas. Daí, as receitas correspondentes às mercadorias por ele industrializadas, sujeitas à substituição tributária, deverão ser informados lá no PGDAS como venda de mercadorias industrializadas sem substituição tributária. Quando ele diz que é sem substituição tributária, ele está dizendo que ele não teve o imposto retido, que ele tem que pagar seu ICMS próprio sobre essas mercadorias que ele fabricou, mas que só está sujeito à substituição nas operações subsequentes, em que ele vai antecipar o ICMS de futuras vendas a serem realizadas pelo comércio atacadista e varejista. Mas a operação própria dele de venda precisa ser tributada. Então, o erro fatal é que muito profissional não sabe disso e aí pensa: a mercadoria que ele fabricou está sujeita a ST, então é com substituição tributária. Se ele disser que é com substituição tributária e, na realidade, se trata de um substituto no Simples, ele vai ficar a vida toda sem recolher o seu ICMS próprio no Simples, porque lá no extrato do PGDAS vai dar o ICMS dele zerado, o que está errado. Então, vocês têm que pegar o extrato dos PGDAS para trás para ver de um contribuinte substituto no Simples que você está fazendo, se você fez de forma correta para trás. Porque se não fez, vai ter que retificar e pagar os DAS complementares. Senão, o que acontece? Está perto da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro começar a fazer uma malha fina total no PGDAS-D. Por enquanto, a única malha fina que a Secretaria de Fazenda do Rio está fazendo dentro do PGDAS-D é quando a empresa ultrapassa o sublimite do ICMS de 3.600.000, e aí, naquela hipótese em que não gera mais ICMS, o PGDAS não faz mais cálculo, fica zerado, esses contribuintes já estão recebendo no DEC lá a comunicação que tem que apresentar FD, ICMS e IPI e pagar o ICMS fora do Simples Nacional, utilizando a legislação tributária das demais pessoas jurídicas, tendo que apurar débito menos créditos lá na FD, ICMS e IPI, que se chama Simples Nacional Excesso Sublimite, e lá no XML vai ter que mudar lá na tag dados do emitente de Código de Regime Tributário 1 para Código de Regime Tributário 2. Então vejam que aí na tela você tem em vermelho como substituto optante pelo Simples vai segregar as suas vendas ali, as receitas de vendas de mercadoria que ele fabricou, mas que está sujeita à substituição tributária nas operações subsequentes. A própria dele não está sujeita a ST.
Então ele não teve imposto retido, então ele tem que recolher o ICMS sobre as vendas dele. Então ele vai segregar ali sem substituição tributária do ICMS. Já o substituído, que está em preto, que é o comércio atacadista e varejista, que teve seu ICMS retido, e quando vender, para não pagar mais ICMS lá no Simples, ele vai segregar essas vendas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, que o imposto já foi retido na fase anterior, com substituição tributária. Com substituição tributária, ele está declarando no PG-10, olha, eu tive meu imposto retido. Então, o PG-10 não vai aplicar a alíquota do ICMS sobre essas receitas quando se tratar de contribuinte substituído. Se vocês querem se aprofundar em Simples Nacional, no dia 2/9, entre na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram, que tem um link, que vai te direcionar para o site da MG Treinamentos, que no dia 2/9 vai ter um aulão do curso Simples Nacional, Segregação de Receita, onde eu vou estar tratando das regras em gerais. E além do aulão de 8 horas, você tem direito a mais 12 horas de aulas gravadas dentro da plataforma. E para quem não sabe da novidade, já está disponível para compra os cursos online por assinatura. Esses cursos online por assinatura são vários cursos na área fiscal. Tem substituição tributária do ICMS, intensivo do ICMS de 36 horas, analista fiscal de 36 horas, emissão de NFE, curso de ISS, curso de análise da tributação na importação, tem curso de Simples Nacional e tem vários cursos, é porque eu não tenho aqui de cabeça. E outros cursos que eu vou estar colocando durante o ano, vou colocar também do Rio Log, dentro da plataforma, fora o material de consulta, fora das apostilas dentro de cada curso da plataforma, tem materiais, trabalhos que eu estou colocando toda semana, procedimentais de operações específicas, tem exercícios eletrônicos e você também poderá interagir comigo tirando dúvidas lá da aula que você está fazendo. Então, entrem lá na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram, no link que vai te direcionar ou para os cursos online por assinatura ou para o curso do Simples Nacional, que vai ter ao vivo comigo no dia 2/9, porque o Simples Nacional tem muito mais regras. E você sabendo essas regras, você pode trabalhar com consultoria para empresários. Tem muitos empresários que vêm aqui, eu dou consultoria, vejo o extrato do PG-10 dele, vejo que está sendo segregado de forma errada as receitas, ele está pagando indevidamente vários tributos. E aí, o que acontece? Você sendo um profissional que tenha bastante conhecimento, você vai, na realidade, ter vários clientes nesse setor. Então, gente, foi muito bom estar com vocês aqui na parte da manhã. Espero que vocês tenham gostado. E para quem não nos segue aqui no Instagram, passe a seguir. Que toda semana eu venho com novidades para vocês, ok? E quem quiser participar da minha lista VIP no WhatsApp, também lá no link que tem na bio da MG Treinamentos no Instagram, te direciona para a lista VIP no WhatsApp, onde você pode me mandar uma mensagem dizendo: quero participar da lista VIP. Toda semana eu envio ali novidades, dicas tributárias. Então, um bom dia para vocês. Vou encerrar aqui a live.